A minha intenção em estar aqui com vocês hoje é muito mais para um debate do que para uma exposição. Mas eu confesso a vocês que eu ando meio deprimido. Deprimido com a política, deprimido com os partidos, deprimido com o ambiente absolutamente liberal do ponto de vista econômico que tomou conta do país, do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. O que me anima mais um pouco é uma vertente gramsciana. Me anima, por exemplo, como eu vejo que vocês, quase 7 horas da noite, estão aqui num sábado para discutir a comunicação que não existe mais no país. Então, na linha do Gramsci, temos que fazer uma análise extraordinariamente pessimista, mas ter uma perspectiva otimista de mudança. Isso não é nada fácil no Brasil. Vocês estão conversando hoje com o senador mais processado do país. Eu sou o senador que tem o maior número de processos no Supremo Tribunal Federal. Nenhum por corrupção. Todos por crime contra a honra de pilantras que eu chamei de ladrões. Então a impressão que eu tenho é que nós corremos o risco de estarmos numa praça de Curitiba e de repente um malandro vem e arranca a bolsa de uma senhora. E você grita, pega ladrão. Está ferrado. Um juiz vai dizer que você jamais poderia tê-lo chamado de ladrão antes que ele tivesse sido condenado em instância final, com trânsito em julgado. É isso que tem acontecido comigo. Eu chamei de ladrão, por exemplo, aquele pessoal que roubou 140 milhões de reais da Copel no fim do governo Lerner. Alguns de vocês vão lembrar. A Globo mostrou o doleiro mandando o dinheiro pelo Banco do Brasil e depois, no Rio de Janeiro, as firmas fantasmas no Ceasa, que não existiam, onde o dinheiro foi sacado. Eu fiz a denúncia, fiz publicamente e mandei para o Ministério Público. Isso tem quanto tempo do meu primeiro governo, Tarso? 91 a 94, são mais de 20 anos. Esse pessoal não foi citado até hoje. Eles estão discutindo o foro, se é privilegiado ou não é, mas eu paguei uma indenização de 40 mil reais para o pilantra em segunda instância, porque eu não poderia tê-lo chamado de ladrão. A Globo podia, eu não, sem que ele fosse condenado com trânsito em julgado. Outro dia, eu vi uma notícia que dizia a respeito a uma denúncia que eu fiz também. No meu governo, na imprensa oficial, estavam desviando chapas de impressão e bobinas de papel jornal. Uma quantidade superlativa, troço de vulto. E eu denunciei para o Ministério Público. Mas, no Twitter do Cícero Catani, que é um jornalista aqui do Paraná, eu vi a notícia que o Ministério Público teria pedido a prisão do suposto ladrão. Não me atrevo mais a chamar de ladrão esse sujeito que roubou a imprensa oficial do Estado. E eu retuitei. Estou com um processo no Supremo de crime contra a honra, porque ele não foi condenado. Então, a situação realmente não é muito fácil. Eu assumi o governo do Paraná, meu primeiro mandato, e dei uma olhada nas finanças do governo. O Estado estava quebrado, mandei calcular os gastos em publicidade. Olha, vou tentar fazer uma correção mais ou menos exata do que significaria hoje o que meu antecessor gastou em publicidade. Mais ou menos 2 bilhões e 400 milhões de reais. O suficiente para a construção de 100 hospitais. Um hospital médio de 190 a 200 leitos pode custar, com uma arquitetura de primeira qualidade, 30 a 35 milhões de reais. Bom, eu resolvi cortar esse dispêndio. Logo recebi visitas. Requião, ou você paga ou vai levar pau todo dia. E eu comecei a levar pau. Mas mesmo assim, afinal eu sou jornalista, formado aqui na Católica, na minha época era Católica,
depois virou a PUC, nós devemos ter muitos filhos da PUC por aqui, né? Assim, eu liberei um pouco de verba, mas não adiantou grande coisa e as chantagens continuaram. Um dia, o dono de uma dessas redes importantíssimas de mídia procura meu secretário de comunicação e me faz uma proposta para a compra do jornal da emissora. Eu não vou dizer que é emissora nem nada, para não ter mais um processo. E eu recebi essa notícia pelo meu secretário de comunicação. Eu imediatamente disse a ele: me convoque uma coletiva da imprensa que eu vou denunciar essa proposta. 15 minutos depois, a excelência estava no meu gabinete dizendo que tinha sido um mal entendido, porque além de estar me oferecendo a possibilidade de comprar a opinião do jornal, ele estava lesando a cabeça da rede, porque ele queria esse dinheiro por fora, não era um faturamento por dentro que constasse da contabilidade da emissora. Bom, isso me aborreceu, a ponto de que eu resolvi o problema cancelando no orçamento do Estado a rubrica de despesa com comunicação. E passei a trabalhar com a Paraná Educativa, a televisão pública. E organizei, algumas pessoas aqui conhecem, a escola de governo e as reuniões de terça-feira, onde todo o primeiro e o segundo escalão discutiam alguma política de governo. A intenção não era só dar publicidade à Zenha, a intenção era dar unidade ao governo. Porque se tivermos um governo do tamanho do da tia Dilma, com 40 ministros, né? É 39 ministros, mais o Santana, que é ministro ad hoc, ninguém vai estabelecer uma política que possa ser seguida pelo conjunto da administração. Eu queria, com isso, viabilizar a unidade e a comunicação de tudo que estava acontecendo. Hoje eu estou sendo processado, e já uma condenação de primeira instância para mim pagar o que supostamente teria custado a escola de governo e todas as mensagens do Estado do Paraná pela televisão educativa. Se essa condenação se confirmar, será uma sentença rigorosamente impossível, porque terá 100, 200 vezes a possibilidade patrimonial que eu possa vir a ter. Então, o jogo é pesado desta forma. Mas eu acabei com a verba de comunicação e descobri que nós temos ainda uma pluralidade democrática nas rádios. Tem rádio demais para ser comprada por uma opinião de um grupo econômico no Brasil ou no estado do Paraná. Então, esta contradição faz com que se abra um espaço plural. Ainda existem as rádios comunitárias, com potência muito curta, mas que falam para a sede dos municípios, mas as rádios são o único e verdadeiro espaço democrático que nós temos. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a imprensa está montada, a grande imprensa, para faturar em cima do Estado. Você sabe que a Globo no Paraná é, através de décadas, a emissora, a filial da Globo, mais rentável do Brasil. E essa rentabilidade acabou, certamente, quando eu fui governador por 3 vezes. Eu interrompi esse processo magnífico de lucros da Globo. Mas cortei a verba de comunicação e apanhei até o último dia. Eu lembro ainda que essa guerra toda começou na prefeitura. De repente eu me elegi prefeito de Curitiba, disputando com o ícone do liberalismo paranaense e curitibano, que era o meu amigo. E eu não estou debochando com esse amigo, ele era meu amigo de faculdade, meu companheiro de política universitária, progressista, até então, nos bancos da universidade. Eu ganhei a eleição e comecei a romper aquele esquema de comunicação. E a Globo começou a me bater. Mas um prefeito é também um órgão de comunicação. Eu inaugurava uma escola e anunciava: a Globo pensa que o povo é bobo, mas o povo não é bobo. Era aquele negócio como o Delenda Cartago como é o nome do romanista lá? O Catilina. Delenda Cartago. Cartago tem que ser destruída. Bom, o negócio pegou um nível tal
que de repente os pobres repórteres da Globo iam para uma favela de Curitiba e jogavam pedra neles. Daí a Globo me procurou para um acordo, amenizou, abriu, passou a dar alguma notícia, e nós convivemos a nível de prefeitura, o que não aconteceu no governo do Estado. Mas eu cheguei ao Senado. No meu primeiro mandato, eu fiz um projeto de direito de resposta. E eu acho que aí está a solução principal da questão da comunicação e da manipulação. Um direito de resposta quase que automático, em que qualquer pessoa agredida ou referida de forma desairosa por uma rede de televisão, por um jornal ou por uma rádio, pode imediatamente conseguir, no mesmo espaço, dar a sua resposta. É o contraditório, é o que existe no direito. Você pode processar qualquer pessoa, mas essa pessoa vai ter a oportunidade de colocar suas razões no processo. Eu aprovei isso por unanimidade no meu primeiro mandato no Senado da República. Foi para a Câmara Federal. Foi rigorosamente arquivado, eu não ouvi mais falar nisso. Agora, em 2011, eu fiz a mesma coisa, entrei com o projeto. Caiu na mão do senador Pedro Táxi. O Pedro Táxi levou aí uns 6, 8 meses, fez reuniões com a ABERT, com os órgãos de comunicação, com as associações, e acabou relatando. O relatório dele não era de todo ruim, tinham algumas coisas que tiravam os dentes do projeto, nós discutimos na comissão, ele mesmo corrigiu, e saiu um belíssimo projeto, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República por unanimidade. Tinha que ir para a Câmara diretamente. Eu já tentei conversar com alguns amigos na Câmara, disse, vamos fazer isso andar. Garantido o direito de resposta, nós cortamos os dentes das grandes redes de comunicação e eles não vão poder mais ter essa impunidade, esta licença para agredir e dizer exatamente o que pensam. Durou uma semana a minha alegria. De repente aparece no plenário do Senado um requerimento assinado por 10 senadores que tinham votado a favor do projeto, que eram parte da unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, pedindo que ele fosse rediscutido e apresentam emendas. Então, nós temos emendas lá do meu amigo Aloysio Nunes Ferreira, provavelmente emendas da imprensa paulista, do Estadão, que ele é ligado. Ele mesmo me disse que tem relação com os advogados do Estadão. O Randolph Rodrigues assinou o recurso ao plenário. O Pedro Táxi assinou o recurso ao plenário. E apareceram lá 19 emendas. Dessas 19 emendas, vamos admitir que algumas, Tarso, do ponto de vista jurídico, foram boas. Umas 3 ou 4 emendas, do ponto de vista do direito, são emendas não só aceitáveis, como melhoraram o projeto. Mas tem, no artigo 7º, uma emenda feita pelo Pedro Táxi, que cria um processo dentro do processo. Ou seja, você não tem mais a velocidade da resposta. Você admite recurso ao direito de resposta. Eu não estou tentando um julgamento dentro do processo, eu estou tentando estabelecer a imediatidade do contraditório. E o Pedro Táxi estava mais ou menos insistindo, eu tenho conversado com ele, mas eu não consigo pôr em pauta na Comissão de Constituição e Justiça. Eu já anunciei, inclusive, no Twitter, 3 ou 4 vezes que nós íamos votar, mas na hora discutem outras coisas, deixam para lá e eu não consigo votar. Provavelmente vai ser votado agora na próxima quarta-feira, com uma condição essencial. Eu não vou estar no Senado. Eu, na quarta-feira, estou representando o Senado da República como observador das eleições paraguaias. Mas vamos ver o que acontece. Chega num momento que não adianta mais você imaginar que vai fazer discursos veementes e mudar a opinião. A opinião já foi alterada quando surgiram 19 emendas e 10 senadores que tinham votado a favor pedem para o processo ir para o plenário. Então, vocês vejam que as dificuldades não são pequenas. Agora, como é que essa manipulação se dá? Eu quero citar um caso com a Globo. Eu, um dia, governador do estado, ligo à televisão e vejo uma repórter ir ao Porto de Paranaguá apresentar alguns vídeos e logo depois a Miriam Leitão entra no ar, Jornal Nacional, e diz o seguinte,
que de 664 milhões de toneladas, o Porto de Paranaguá tinha passado a exportar apenas 264 milhões de toneladas, prejuízo pela má administração de um porto público que precisava ser privatizado e pelo fato do irresponsável governador ter colocado a Claspar, a classificadora de grãos, fazendo a análise das cargas antes de serem embarcadas. Nós tínhamos por ano 2.400 reclamações de portos do mundo inteiro pela má qualidade dos grãos exportados pelo Paraná. Os grãos vinham com muito boa qualidade. As nossas safras são de primeira qualidade, mas eles misturavam com areia e com urina. Urina de gado, areia para aumentar o peso. Mas se você põe areia, quando você vai fazer o teste de qualidade, o nível proteico cai lá embaixo. Urina de gado é proteína. Então, a ureia ou a urina vinha para disfarçar a análise inicial. Eu coloquei a Claspar e reduzi as reclamações a zero, e isso não implicava em alteração de velocidade alguma, porque o teste era feito mais ou menos 1 minuto. O sujeito que cuidava disso, da Claspar, espetava um aparelho no saco, aquele aparelho vinha com um pouco de soja, ele punha no liquidificador, batia, jogava um reagente e você sabia qual era o grau de pureza daquilo, e quando não tinha pureza você não embarcava. Mas a Miriam Leitão disse que nós tínhamos perdido 264 milhões de toneladas. Minha gente, o Brasil neste ano produziu 55 milhões de toneladas e eu tinha prejudicado o Porto de Paranaguá com uma quebra de 264 milhões. E o mundo inteiro não produzia 200, e não produz até hoje, 264 milhões de toneladas. Não adiantou reclamação, ficou a propaganda da Globo e o discurso da necessidade absoluta da privatização. Mas daí o Bial, na véspera da eleição, da minha segunda eleição, vem aqui mostrando os gargalos do Paraná. E mostra uma fila de 125 quilômetros na estrada. E depois me filma, perto do porto, um aglomerado de caminhões. E explica, não é mais possível, a irresponsabilidade daí, esse porto tem que ser privatizado. Paranaguá não tinha e não tem mais fila. Nós estabelecemos um agendamento pela internet, o sujeito só pode entrar na estrada quando já vendeu a carga. E as filas dos portos se devem ao fato de não haver silos no Brasil. Não é falta de porto. O pessoal produz e bota o caminhão na estrada. Para o caminhão na estrada, sem banheiro, sem alimentação, sem condição sanitária, e os agentes ficam tentando negociar a soja com algum navio que venha com falta de carga da América do Sul, basicamente da Argentina, caminho à Europa ou à China. Então, a estrada transformada em silo provoca esta absurda fila. Nós passamos a só deixar entrar caminhão na estrada depois que eles tivessem agendado a venda com um determinado navio, e a fila acabou, e esse processo se mantém até hoje. Nós continuamos sem fila, até porque o novo diretor do porto, que é privatista, foi quem me ajudou na informática a montar esse sistema informatizado. O filme que o Pedro Bial botou no ar era um filme de 4 anos atrás do governo do Lerner, quando realmente havia fila. Não houve nunca correção disso. E a Globo continua vendendo o desastre dos portos públicos brasileiros. E a tia Dilma caiu nessa armadilha. O governo hoje não é neoliberal, é liberal mesmo. Ela está desesperada com a falta de investimento do governo, a incapacidade técnica de um governo mal montado. 40 ministérios, quem é que vai conseguir botar em movimento 40 ministérios? O ano passado o Ministério dos Transportes tinha 17 bilhões de reais no orçamento. O governo conseguiu investir 3.800 e investiu 10% do que havia de recurso para saneamento básico. Então o governo está parado. Parado porque o Tribunal de Contas cria caso, porque as ONGs estão criando caso ambientais, o Ministério Público em cima, e se generalizou no Brasil que todo administrador público é um ladrão. Então tem que ser perseguido, e isso tem atrapalhado o governo. E a consequência disso é que nós estamos partindo por liberalismo. O país está parado, o crescimento do produto interno bruto foi de 0,9% quando o governo anunciava um mínimo de 4,5%,
e eu na tribuna do Senado dizendo que nós não chegaríamos a 1, e assessorado por gente que há muito tempo acompanha a economia do Brasil, e os meus parceiros de discussão da economia têm sido o Carlos Lessa, o Dark Costa, tenho conversado com o Beluso, tenho conversado com o Márcio Pockmann, e todo mundo vendo o que está acontecendo, mas o governo insistindo. Não conseguiu mobilizar e está tentando agora incorporar o espírito da falecida Margaret Thatcher. Ferrovia privatizada, porto privatizado, aeroporto privatizado, e uma reivindicação de banqueiros de 40 anos está sendo facilitada no país. Ou seja, dinheiro do erário, que é dinheiro público, erário é o Tesouro Público, é o apelido do Tesouro Público, é erário, para os bancos financiarem as privatizações propostas. É o desespero, mas é uma falta também de um projeto nacional. E a nossa coligação, PT, PMDB, está pensando só em se manter no poder. Então, você vê, é um silêncio absoluto no Congresso Nacional. E por parte da imprensa, que temos que chegar aí. A imprensa diz que o nosso governo é um governo de ladrões, é um governo de mensaleiros, mas a imprensa não faz nenhuma crítica, mas faz elogios para as privatizações. Espaço para o Paulo Bernardo, a minha amiga Gleisi tem tido espaços magníficos na Globo News para vender a ideia da privatização. Porque concessão de 25 anos, prorrogável por mais 25 anos, com a cláusula de reversão dos investimentos, que são contabilizados no fim da concessão, com correção monetária, torna isso tudo irreversível. Agora, minha gente, a asneira é tão grande, é uma coisa tão boba, e não há contradição nesse processo. Dizem que os superpetroleiros não têm onde estacionar no Brasil mais. E que nós precisamos, então, não de meia dúzia de portos públicos. Essa meia dúzia, na verdade, são 111 portos que nós temos no Brasil, com 6 portos privados. Porque no Brasil o porto é público. A operação é privada. Eu não acho que isso seja ruim. Porto público, operação privada. O operador não funciona, o Estado intervém e muda o operador, mas mantém o controle da porta de entrada e de saída do país. E esse controle possibilita o desenvolvimento das economias regionais, dos estados e tudo mais. Pois muito bem, então eles dizem, não, vamos estabelecer uma concorrência com os portos privados e alguns portos públicos. Não há concorrência, porto é monopólio natural. Esses super navios de carga tem no mundo hoje, Samuel, 5 ou 6 portos onde podem atracar. Não terão mais no país, porque o custo de instalação é muito grande e os armadores são os donos do transporte marítimo. Você não escolhe o porto onde você quer desembarcar a tua carga. Eu era governador e as montadoras de automóvel aqui, inclusive a Fiat que monta trator e a Volvo me diziam, o porto de Paranaguá não funciona, as filas impedem que os navios parem, estão descarregando a nossa carga no Rio de Janeiro, temos que privatizar o porto. Eu fui ver o que havia. A Volvo coloca lá meia dúzia de toneladas de peças no navio de 300 mil toneladas. O armador para o navio no Rio de Janeiro, onde ele descarrega a maior parte da sua carga, e diz para a Volvo, venha buscar aqui, eu não vou levar esse navio até Paranaguá para descarregar esta miséria que vocês estão importando. Então, não é o problema do porto. O problema hoje, é claro que existe problema portuário, podemos melhorar bastante isso, mas o problema é silagem, organização de estrada, pedágio, ferrovias caras privatizadas também, e a Dilma está comprando isso como uma solução. Não é a solução que o grupo econômico está esperando investimento, ver se faz dinheiro rolar e evita que o PIB caia abaixo do 0,9 deste ano. Então, nós não temos instrumento de contestação. Eu, pessoalmente, faço o que faz o Azenha com uma vantagem. Eu organizo um discurso no plenário do Senado e depois coloco o discurso na minha página e chamo a atenção pelo Twitter. E automaticamente vai para o Face. Eu não opero o Face.
Eu trabalho com o Twitter e com a página. O Facer eu não tenho tempo para isso pessoalmente. Então, no Face vai o Twitter. E quem opera o Facer é o pessoal do meu escritório. Eu confesso a vocês que eu não sei nem a senha de entrada no Face, o Face que me corresponde. Mas o Twitter eu opero pessoalmente e a página é operada através dos discursos. Então, vocês vejam, nós precisávamos dar um freio nisso, mas não vai ser esse nosso governo que vai dar o freio. Depois que a tia foi cozinhar com a Ana Maria Braga, eu perdi as esperanças. Realmente perdi as esperanças. E essa imagem, eu vou contar para vocês uma coisa mais lá atrás, né? Isso aqui não é palestra, é confissão. Eu montei a Educativa aqui, comecei a fazer escola de governo e criei o Brasil Nação, que foi um programa que criei eu, o Beto Almeida, o Carlos Lessa e mais alguns amigos para discutir o país e trazer gente do mundo inteiro. Fizemos um programa de discussão da economia na crise de 2008, rumos e verdade. Trouxemos gente do planeta, economistas da China, da Rússia, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do mundo inteiro. Não teve uma referência em uma rádio ou uma estação de televisão do Brasil, não foi só do Paraná. E nenhum dos jornais aqui fez uma referência a isso. Até hoje, na minha página, vocês encontram esse seminário inteiro, com tradução simultânea dos palestristas no exterior. Mas você não consegue fazer a discussão se estabelecer. Há um domínio absoluto. Nós temos que comprar este jogo através das possibilidades que existem, que estão sendo cerceadas. E não são só no Brasil. Não é só essa pressão econômica que você está sofrendo, Azenha, e que eu sofro. Eu já fui condenado em mais de 800 mil reais. Eu tenho 72 anos e a poupança de 72 anos de advocacia de trabalho desapareceu. Os meus salários simplesmente mergulharam junto nesse processo todo. Eu praticamente tenho uma dificuldade enorme de subsistência, porque o salário do Senado líquido é 17 mil e pouco, e tem uma tal pensão de ex-governadores que eu nunca aceitei, mas estou querendo agora para pagar essas contas, que vêm às vezes, outras vezes não vêm, contestam em juízo, e para mim é muito ruim porque foi uma coisa que eu sempre rejeitei. Eu acabei com isso na Assembleia Legislativa do Paraná, acabei na Prefeitura, mas hoje eu estou fazendo o exercício da legítima defesa. Eu prefiro receber esse raio dessa pensão enquanto tiver essas dívidas judiciais, do que vender a casa que eu comprei com 72 anos de idade. Então, esta pressão financeira é brutal. O cerceamento da liberdade de informação é planetário. É a China, é os Estados Unidos, é a Inglaterra. É uma coisa que não tem mais limite. Agora, quem tem enfrentado isso com coragem? Outra tia nossa, a tia Cristina Kirchner. A tia Cristina Kirchner, no começo desse ano, foi ao Congresso Nacional fazer o seu discurso ao Estado e à Nação. Disse o que pretendia da economia, deixou claras as dificuldades, falou na reforma do Judiciário, do Ministério Público, com coragem. O que fez a minha amiga Dilma? E eu não estou ironizando, gosto muito dela, eu só estou vendo que a circunstância de governo é terrível. A tia Dilma foi inaugurar em Arapongas uma unidade de processamento de leite que eu construí quando era governador, de 900 mil reais, e mandou a Gleisi no Congresso Nacional levar um calhamaço desse tamanho, porque quem lê quando a presidenta não está é o secretário da mesa, é um jovem deputado do PSDB de algum estado que eu não localizo nesse momento. Nós não tivemos o discurso ao Estado e à nação, nós não tivemos a fala presidencial para que o país se mobilizasse em torno de uma proposta, como faz a Cristina Kirchner, como fez o nosso amigo Hugo Chávez. Tentei aqui na Educativa trazer a opinião da Telesul. Fiz um contrato com Chaves, pus uma antena aqui e a Educativa passou a transmitir para o Brasil inteiro a Telesur, que era uma visão diferente da visão da Globo News, da CNN. Eu saí do governo, isso acabou.
Nós aqui no Paraná, num esforço brutal, estabelecemos o software livre. Aliás, o exemplo do software livre, no qual eu me inspirei, é nada mais, nada menos que o exemplo do governo do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América do Norte. Soube pela imprensa que nessa semana o nosso governador fez um contrato com a Microsoft, ou a Microsoft, e está acabando com isso sob pretexto que terá 2 anos gratuitamente. Para vocês terem uma ideia como é que funcionam essas coisas, eu assumi, havia um contrato do Detran do Paraná com uma empresa do Rio de Janeiro que chamava-se Montreal. Era 140 milhões por ano, mais ou menos. Eu dei uma olhada naquilo, nós não vamos ter mais as informações das carteiras de motorista que se associam às carteiras de identidade. Rompi aquele negócio e chamei o Mazzoni, que era o meu presidente da Celepar, e disse, vamos resolver isso. De 140 milhões de reais por ano, nós resolvemos o problema sem nenhum obstáculo, sem nenhum impedimento, com 3 funcionários de 6 mil reais por mês. Mas a coisa está voltando ao que era. A Celepar está sendo novamente privatizada, os hospitais estão sendo privatizados, são essas ONGs, OCIPs. Eu mesmo tive que utilizar algumas OCIPs, porque os salários da estrutura do Estado, para a alta complexidade da medicina, são absolutamente ridículos. Você não contrata um neurologista por R$ 5.500 por mês. No interior, o pessoal quer uma UTI. Um intensivista está ganhando 25, 30 mil reais por mês. Ele trabalha 6 horas por dia em 10 UTIs. Então, são 4 para 10 UTIs, 4 médicos. Não, não são 4. Tem as férias, os impedimentos. Então, isso custa uma verdadeira fortuna. Nós estamos com um problema seríssimo de falta de médico no Brasil e de concentração de médico nos grandes centros. É 1,7 médicos por 1000. Cuba tem 6 por 1000. E a Argentina tem 2,5. E os nossos médicos estão sendo preparados para a medicina eletrônica. O sonho do médico é abrir uma boutique, comprar um aparelho eletrônico qualquer e passar a vida vendendo o exame. E jamais ir para o interior. Tanto que, acertadamente, o governo federal está quebrando a regra e admitindo médicos daqui para frente, da Espanha, de Portugal, da Itália, que queiram trabalhar no Brasil por um tempo determinado. Conversei com o Padilha 3 dias atrás, ele está tomando uma providência nesse sentido. Mas a providência fundamental deveria ser a mudança do currículo, o aumento, porque faculdade de medicina nós temos, mas pasmem os senhores, vocês não vão ler isso na Globo, no jornal Globo. 80% dos médicos formados no Brasil não fazem mais residência. Porque não querem? Não, porque não tem residência para ser feita. Então, nós precisamos de modificações profundas nesse processo todo, mas a modificação profunda que está sendo feita é inspirada pela Margareta. A Margareta Thatcher agora comanda as grandes linhas da retomada do desenvolvimento do Brasil. A intenção é fazer o investidor privado readquirir o seu espírito animal e mexer na economia. Só que esses animais serão alimentados com dinheiro do BNDES e com empresas públicas que lhes são dadas em concessão. A briga é dura, o projeto do direito de resposta está no Congresso e, no mais, o que eu acho que vale a pena é que vocês tenham, num sábado à tarde, se disposto a vir aqui conversar sobre a liberdade de imprensa que rigorosamente não existe no Brasil. 6 famílias, como vocês sabem, têm 80% da comunicação do Brasil e nós não temos a coragem que está tendo a Cristina Kirchner. A minha sugestão seria fazer uma transfusão de sangue, aplicar 10 centímetros do sangue da Cristina nas veias da tia Dilma e esperar que isso desse algum resultado. Obrigado, minha gente.